Você provavelmente já viu esse lugar em alguma foto por aí, mas Segóvia é muito mais do que esse aqueduto romano de 2000 anos. Hoje a gente vai andar por séculos de história, descobrir lugares que parecem filme e mostrar por que essa cidade virou uma das nossas favoritas da Espanha. Bora descobrir o que tem por aqui? O ponto principal aqui da cidade é esse aqueduto que está aqui atrás, que é o aqueduto romano, e ele foi construído durante o final do século I depois de Cristo ou início do século II, não se sabe direito, então ele tem mais de 2000 anos, né, mano? Mano, é gigantesco, assim, pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho da galera aqui e olha o tamanho do aqueduto. Ele tem mais de 800 metros de comprimento, né, que a gente estava vendo, e uns 30 metros de altura. E ele foi construído para trazer trazer água que estava a 17 quilômetros da cidade, né, uma fonte de água que estava um pouco mais longe, E é muito louco, porque essa construção aqui, ela é meio misteriosa, assim, porque tudo que a gente tá vendo aqui não tem cimento, não tem argamassa, não tem nada. É pedra sobre pedra. Parece até a novela da Globo. Mas eles conseguiram fazer, tipo, encaixes perfeitos nas pedras e construíram isso, tipo, mano, há 2000 anos. Isso é muito bizarro. Não, os romanos, eles... Isso é tão, isso é tão doido, assim, que durante a Idade Média, o pessoal que morava aqui acreditava que isso aqui era obra do diabo, porque ninguém conseguia explicar como isso aqui estava de pé, sem nenhuma argamassa. Então a população achava isso. História que a gente já contou, temos aqui o querido, o amado, o diabo que construiu aquilo ali em uma noite. É a lenda da Diablo. E a lenda é que tinha uma menina que morava numas casas pra cá. Morava em cima desse morro. E ela tinha que ir buscar água muito longe todo dia. E daí ela pediu pro diabo pra dar a alma dela em troca dele construir alguma coisa pra ajudar ela. Desde que fosse em uma noite, e ele construiu. Só que ele não conseguiu terminar de construir, faltou uma pedra, talvez seja essa daqui. Que é a pedra que é onde tá a virgem ali em cima do aqueduto. Hoje em dia tem uma virgem lá. E hoje ele tá aqui, fizeram agora esses tempos, ele tá aqui tirando uma selfie. Se você vê, vem aqui mostrar a tela do celular dele. Como é que tá aí? Ah lá. Tá ele com a obra. Masterpiece. Cara, muito doida essa história. E aí fizeram isso aqui, mano. E aí você vê todo o aqueduto ao no fundo. É legal, ficou diferente, né? Enquanto a gente tá esperando a nossa guia. Fazia aí, você e ele na selfie. Você tem que ir lá do lado dele pra tirar selfie com ele. Aí, Mariana, aí, ó, tira uma selfie com ele. Que quando eu discordo da Mariana é assim que ela me vê, galera. É esse o retrato quando eu discordo. Amor, aí já complicou. Aí já complicou. E falar em romanos é falar, logicamente, de Roma. E ali tem uma estátua que é a Loba de Roma, bem famosa. E retrata, né, a origem da cidade de Roma, que é Rômulo e Remo, que deu origem à cidade. A gente já contou essa história no Instagram. Não aqui no Instagram. No Instagram tem lá a história quando a gente foi pra Roma. A gente não tinha embarcadores YouTube ainda. Agora a gente tem que... A gente vai fazer um passeio hoje aqui, um tour pela cidade guiado. E a gente tem que encontrar o pessoal daqui a pouquinho. A gente pode ir indo, né? Vamos indo aqui. Aqui já é a cara da cidade, ó. A gente desce em frente a esse ponto e aí você já entra aqui pelo aqueduto. A gente pode contar talvez como a gente veio pra cá, né? Sim, a gente saiu de Madrid bem cedo. A gente pegou um metrô, depois a gente foi até uma estação de trem que é Madrid-Chamartin, uma coisa assim. Vou colocar o nome direitinho, E aí de lá a gente pegou um trem de alta velocidade até Segóvia, durou 27 minutos. E aí da estação, a estação é longe daqui. Demorou mais 20, quase. Demorou mais 20. Quase o tempo de Madrid pra cá. Mas é bem louco, porque no caminho assim a gente vê que a cidade... Aqui é a parte mais histórica, né? Mais bem preservada. Assim, inclusive minha família ali, Cândida lá. Tem um hotel Cândido, um restaurante Cândido. E aí a gente veio pra cá, é rapidão pra chegar. E a cidadezinha... que não tá aqui nessa parte histórica, né? Tá se desenvolvendo, tá em expansão, assim, você vê nos arredores. É muito bem preservado, assim, né? A gente gostou bastante, assim. É bem diferente. Pra uma cidade que tá meio, assim, no meio do nada, praticamente. A gente chega, tem, tipo, um pasto e tal, onde foi a estação que a gente parou. Mas a cidade parece bem legal. Então, acho que é ali onde tá aquela moça ali. Então, subindo os aquedutos aqui, a gente chega no mais um lugar bem importante, que é a Casa de Los Picos, que era basicamente a principal passagem aqui para chegar até a parte da muralha, que a gente ia falar mais na frente. Mas aqui nessa casa, é muito louca que ela a muralha passava aqui, exatamente onde a gente tá. A muralha passava aqui
E foi tirada no século XIX, né? E aqui quem morava eram os judeus. E aí eles Uma cobravam... família de judeus. Uma família de judeus, e eles cobravam como se fosse um pedágio mesmo. Para quem quisesse passar aqui em direção à cidade mesmo, a muralha, né? As entradas... Eles pagavam pela todas. segurança, né? Porque aqui dentro você estava seguro. E se você estava lá fora e quisesse vir, por exemplo, no mercado, você tinha que pagar. Você tinha que pagar para subir no mercado lá em cima. E essa casa que eles moravam, então, é muito icônico ali. Porque ali você tinha a porta de entrada, que hoje não tem mais. E aí passando todo esse caminho. E é legal também que uma forma de identificar... Antigamente as famílias muito ricas, elas tinham aqueles sobrenomes gigantescos, né? E quando a família não tinha muito dinheiro, mas tinha algum ofício, alguma coisa, eles identificavam por algum brasão, assim, né? Né? As pessoas não sabiam ler na época, então elas não sabiam falar, escrever, sei lá, Pereira, igual o meu sobrenome. Então eles desenhariam uma pera, uma árvore de pera. Alguma coisa assim que fizesse referência. Ali, por exemplo, alguma família Torre, ou Torre-Mar, Torre-Mar, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então eles identificavam muito pelas gravuras. E a primeira parte do tour já foi concluída. A gente tá gostando bastante, né? Pela primeira vez. Muito legal. A gente não tá conseguindo falar muito, porque a gente quer prestar atenção no que ela tá dizendo, porque é muita história, muito legal. Muita informação. Muita coisa que passaria, tipo, em branco, A gente não tem como saber, a gente pesquisa bastante, mas mesmo assim, cara, a informação que ela tem ali, tanto de detalhe, é muita coisa. E é bem legal, a gente gostou bastante. Subindo aqui essa rua principal, que é a Rua de los Reyes, a gente chega, tem uma parte aqui que tem essa Plaza del Platero Oquendo, espanhol tá em dia, hein? Que é zero. isso. Essa praça aqui, ela mostra muito do que era Segóvia na época medieval. Tem uns prédios bem intactos, assim. Inclusive, esse arco aqui embaixo, eles encontraram há pouquíssimo tempo, tipo, há poucos anos. Porque ele estava escondido atrás nessa parede aí, ele estava escondido. Mas então... é bem louco, mas você parece estar em outra época, tipo, realmente, só um pedacinho, né? assim, parece que parou no tempo tudo. mesmo. E tá muito bem conservado, assim. E aqui ele mostra que era um palácio dos condes de Alpuente. Tudo doido. Sempre essas placas, sempre quando tem, assim, alguma coisa muito importante, né? A gente veio num guia e teve muita informação, mas se vocês vierem sem um guia, aproveitem essas placas, leiam bastante e vejam o nosso vídeo, né? Acompanhem o nosso vídeo. Depois do nosso vídeo, vocês não precisam de mais dados, vocês já vão estar sabendo de tudo. Porque vale a pena. E por ser, então, essa cidade, né, que é um lugar de várias culturas, né, a cultura árabe teve na Espanha, Portugal, em muitos lugares muito antes, ali onde é essa torre, era uma mesquita, né? Agora é uma igreja, mas antes, por a torre ser assim, dá pra saber que é uma mesquita, porque o formato dela é o formato de um minarete, que é onde toca, né, os sinos não, né? As rezas, né? para os muçulmanos saberem que é hora de rezar. Ali, ó, onde estão os sinos hoje, eram esses minaretes. Então essa cidade mostra, né, que assim como a última cidade que a gente visitou, que era Toledo, tinham 3 religiões convivendo, que eram os judeus, que a gente vai mostrar ainda nesse vídeo, os muçulmanos, dá pra ver ali pelo minarete, e os cristãos, que a gente sabe que depois tomaram tudo pra eles. E agora a gente entra no bairro, como diz essa placa, que é o bairro onde os judeus habitavam, antes da expulsão, em 1492. Eles moravam aqui nesse bairro, era uma parte, assim, onde eles se juntavam, né, para ficar junto das pessoas que comiam as mesmas coisas que eles e viviam os mesmos costumes. E esse bairro aqui tem várias coisas interessantes, por exemplo, muita referência, né? Os judeus, eles não tinham a porta na frente da porta do vizinho, elas eram sempre... Essa porta... Pra essa a gente tem que dar uns passos para trás. Elas estão quase que em diagonal uma das outras, né? Elas ficam sempre em diagonal, porque nunca se abre a porta e se dá de cara com o vizinho. Eles preservavam muito essa questão da privacidade, né? E é muito louco, assim, porque a gente falou, eles foram expulsos em 1492, porque muita coisa aconteceu, né? Houve uma unificação da Espanha. Sim. E aí eles, antes disso, eles conseguiam conviver aqui, né, em comunidade com os outros povos. E depois disso já não teve mais jeito. E depois disso já não teve mais jeito, porque aqui... Quem quisesse ficar tinha que ser católico, que foi a unificação católica da Espanha. Exato. Então... Que foi pela Dona Isabel e o Fernando. O Fernando que... Tem algumas histórias deles por aqui, porque a Dona Isabel era aqui dessa cidade. Exato. E aqui eles... teve também uma peste, né, lá pro século XII, XIII. E os únicos que, praticamente a comunidade, na Espanha toda, né, a comunidade cristã começou a morrer, e aí os judeus não morriam.
E aí começaram a apontar o dedo para os judeus achando que eles eram os culpados e que eles incendiavam faziam as alguma casas, envenenavam coisa. as pessoas. Só que não, o que acontecia na época era... parte da religião, do catolicismo, as pessoas morriam e eles enterravam próximo, assim, à cidade, né? E Eles ficavam enterravam nivelando, dentro das né? igrejas. Dentro das igrejas. E os judeus não, eles sempre Enterravam longe. fora, né? Longe. Então você não se contaminava, né? Na época, evidentemente, não tinha todo o processo que tem hoje, né? Processo de saúde mesmo, né? E os judeus também tinham algumas coisas de higiene um pouco diferentes. Por exemplo, lavar as mãos e os pés antes de entrar na igreja, coisas assim, que ajudam a não contaminar. A gente viu na pandemia, né? Que esse tipo de coisa ajuda super. E esse passeio aqui também era parte lugar importante para os lugar judeus importante, na época, né? E a gente tá vendo ali, né? Passeio del Salom, e leva esse nome porque é a forma como os judeus cumprimentavam, né? Que era Shabbat Shalom. Aos sábados, né? Aos É quando é o sábados. Shabbat. E aí eles se encontravam ali. E aí os espanhóis, né? Os cristãos na época escutavam o Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, e aí ficou Salom. Passeio do Salão. Porque né? eles se encontravam, porque, pra quem não sabe, no Shalom eles não podem, no Shabbat Shalom, desculpa judeus, eu posso estar falando errado. A pronúncia. Eles não podem fazer várias coisas, nada que produza suor. Exato. E então é o dia santo deles, né? O dia que eles não trabalham, não fazem nada. E muita tecnologia também, eles não podem ter nada tecnológico, Sim, assim, tipo não pode... elevador, se ele vai subir, hoje em dia, né? Por exemplo, temos judeus que ainda preservam esses costumes dessa época. E não apertam o botão do elevador. Você não pode apertar o botão do elevador, por exemplo, sabe? São até coisas que mantêm até hoje, assim. E daí aqui era uma praça que eles ficavam durante essa sexta-feira. Sexta-feira não, desculpa, o sábado. Sábados. Eles ficavam nessa praça aqui, que hoje em dia Bonito, é só uma tá? praça que Mas tem pra lá é bonito um também. ponto de ônibus, sim, pra lá é bonito. Mas é parte da igreja. E ó, 3 horas da tarde, a igreja não nos deixa mentir. E aqui também tem outra parte muito legal de mostrar, uma coisa muito legal de mostrar, que é o mapa da Península Ibérica, né? Aqui tá Portugal e aqui tá Espanha, pra cá seria a França. E aqui tá escrito África, né? a África, E aqui tá escrito Espanha no idioma hebraico. E tem várias partes aqui do bairro pra mostrar, né, que a gente tá no bairro judeu aqui da cidade. E tem a parte também, os judeus como eles são chamados, que vieram dessa época, né? Que são os sefarditas. Sefarditas. Porque Espanha em hebraico é algo parecido com sefard. Eu acho, E daí os judeus que vêm, que saíram daqui da Espanha, expulsos, né, eles falavam que eles eram espanhóis, que é a sefard. E então viraram judeus sefarditas, que também permanece até hoje, né? Que é como se fosse uma parte da religião judaica, que é essa população, essa comunidade que viveu aqui que e veio depois da saiu, Espanha, né? Então, ó, pra vocês também. Cara, é muito doido aqui, assim. A Segóvia realmente tem sido um tour, assim, um passeio que é muito esclarecedor, assim. E a gente começa a entender também mais da história do mundo e as conexões que fazem, assim, as culturas, as palavras, de onde surgiu muita coisa que a gente conhece até hoje. E dependendo de onde você vier, o caminho que você tomar aqui, a gente pode estar na entrada ou na saída do bairro judeu, que é aqui para trás. E mais uma história incrível que a gente escutou hoje é que aqui na Europa, os judeus, eles, na Idade Média, eles tinham muita sabedoria, assim, né? Já sabiam ler, escrever, essas coisas. E eles normalmente eram quem emprestava o dinheiro. E aqui nessa região era uma região têxtil, então eles entraram nessa primeiro de produzir também coisas têxteis. E eles começaram, óbvio, a ficar com dinheiro também. E aí eles viraram tipo os... Como é que é o nome da pessoa que empresta esse dinheiro? Agiota. Os agiotas. Porque só um parênteses, naquela época também, perto da peste, no século XIII mais ou menos, o Papa falou que não podia mais emprestar dinheiro. Só que para a comunidade cristã católica. Sim. Os judeus, então, se aproveitaram disso. Como eles eram mais eruditos, mais estudados, e a gente tem que fugir da chuva agora. Porque começou a chover. E aí eles começaram a se aproveitar disso, né? Então, é o que a Mari falou, como o pessoal aqui não tinha esse conhecimento, não tinha Idade Média, né? Então, né, todo mundo tinha essa informação. O pessoal não sabia ler e escrever, não tinha o dinheiro, precisava de grana. Encontrava os judeus aonde? Normalmente na praça principal da cidade, sentados num banco. Ou seja, eles iam ao banco pedir dinheiro. A minha cabeça, quase explodiu. E o que os judeus faziam? Eles faziam um contrato, que a pessoa assinava sem saber ler, né? E eles explicavam mais ou menos o contrato. E quando a pessoa ia pagar no mês seguinte, tinha 30% de juros. E a pessoa não tinha dinheiro, né? Exato. E a pessoa não tinha dinheiro. Então aí começou a
meio que também hipotecar, né? Ou seja, então você me dá a sua casa de garantia, você me dá o gado, você me dá isso, me dá a sua terra, a parte da terra, eles iam ganhando grana assim e as pessoas, né, os católicos e outras religiões iam ficando com raiva Cada vez mais deles pobres também. desde essa época. Então, tipo, tem as coisas que a gente aprende, né? E eu acho que já até parou de chover, mas tá aqui, ó, essa entrada ou saída, como a gente falou, né? Se você vier lá de baixo, pode ser a entrada ou a saída do bairro judeu. E aqui ficava uma antiga sinagoga maior, Tá escrito aqui. perto da entrada já do bairro. Esse prédio aqui, então é bem bonito, bem fácil para você se localizar. Voltou a chover, eu não sei porque eu falei que parou. Infelizmente, todas as sinagogas não existem mais. A maioria delas foi transferida, virou igreja, né, depois de um tempo. E algumas foram demolidas também com a época, mas é isso aí. Então, só uma pausa aqui nessa história de Segóvia, porque foi a primeira vez que a gente viu a famosa siesta da Espanha. Essa loja aqui Nossa, abre... de segunda a sábado, das 10 às 14. E depois das param 17 às 20 e voltam às 17. Eles devem ter uma Fernando hora de queria almoço. entrar pra ver o desconto que tem Geralmente nessa eles loja. têm uma hora de almoço e 2 horas de siesta, se não me engano. É. E aí foi isso, eu queria entrar numa loja só pra dar uma olhada em umas coisas. Talvez seja um pouco Barras, difícil, que é tem desconto. várias lojas fechadas aqui Várias nessa lojas rua, que é a fechadas, rua principal de compras da cidade. Loucura, primeira vez que a gente vê isso, é verdade? Então, realmente na Espanha eles praticam. E até por isso que nos vídeos que a gente falou de Madrid lá no início, é uma vida mais tardia e tal. Então, as coisas demoram um pouco pra acontecer. E só mais uma adição aqui na história dos judeus, é porque lá atrás onde a gente passou lá no passeio de Salon, ali era a porta Cali, a porta do Sol, e aqui a porta da Lua, que era onde se baseava o calendário ali judaico. embaixo era a porta e ali passava a muralha. Então, tipo, a muralha da cidade passava aqui Passava e essa ali. era uma das entradas. Porque esse é o calendário judaico, né? Sim, Base é no o Sol e na calendário Lua. judaico. Inclusive, o dia judaico termina no pôr do sol. É. E aí o dia seguinte começa. Não é igual o nosso que vai até meia-noite, né? É diferente. E aqui também tá a igreja de São Martim, ela tá entre o aqueduto que a gente começou o vídeo e o Alcázar que tá lá no fim da cidade. E ela foi construída perto do ano 1000, mais ou menos. E as igrejas dessa época, elas eram muito simples, porque eles achavam que o mundo ia acabar. Engraçado que a gente também achou que ia acabar em 2000 Várias e não vezes, acabou. Então eles construíram igrejas simples, quase sem janela, super escuras e com paredes grossas. E aí quando eles viram que o mundo não ia acabar, eles adicionaram essa parte aqui para poder ficar de resenha, né? Ficar ali, trocar uma ideia. Mas você vê que é diferente, né? Porque realmente, de novo, parte da arquitetura moderna da época, mais simples, esses arcos assim, que né? parece um Essa forma sinalete, mais arredondada, não era um monarete. Monarete, não era estilo tão gótico, né? Com muitos detalhes, assim, era diferente. E aí você vê esse puxadinho aqui, nada mais é do que isso, né? Uhum. É um E aqui, puxadinho. inclusive, nessa praça, a gente consegue ver casas de diversas épocas. Essa aqui, por exemplo, é já na época mais da arquitetura moderna, que nem o Fernando falou. A do lado já é Essa uma coisa aqui. bem mais medieval. E essa do lado, já é um tempo depois, né? Que a gente Sim. vê que já é pedra e não é tantos detalhes assim, né? Promessa é dívida, então depois do nosso tour a gente voltou aqui na catedral para contar a história para vocês do que a gente viu lá dentro, também um pouquinho do que é a catedral. Essa catedral não é a primeira catedral de Segóvia, ela foi começou a ser construída em 1525, porque em 1520 a outra catedral, que é perto do Alcázar, que a gente vai daqui a pouco, já foi destruída, né, numa batalha que teve por aqui. E aí em 1525 começou a ser construída essa, que demorou mais de 240 anos para terminar a construção. Então ela é considerada uma catedral gótica tardia, né? Porque quando ela terminou de ser construída, o gótico já não era o rolê. Porque foi um pedido, da né? época. Quem mandou construir a catedral? Foi o Carlos I. Carlos I, eu ia falar o Felipe, que eu tava com ele na cabeça, que é de Toledo. Mas ele mandou construir no estilo gótico mesmo. E o gótico nessa época estava em decadência. E tanto que os arquitetos da época falaram, como assim você quer Isso já em gótico, tá acabando né? e você quer agora e tal. E agora Mas você essa quer. é a última catedral gótica da Espanha e talvez da Europa. Exato. E lá dentro ela tem 18 capelas que eram compradas por famílias, né? Compradas não, eram cedidas para famílias que pagavam mensalmente e iam construindo o que elas queriam dentro dessas capelas, com os santos que elas eram devotas. E, nossa, é muito bonito lá dentro, bonito, super alto, pé direito. Eles fizeram algo que é muito diferente, que é no corredor central da capela é onde você tem o altar-mor, né? E dos lados você tem essas capelas menores, né, de cada família. E aí você tem também na entrada uma capela, na entrada principal, que é aquela ali no fundo. Não, aquela não é a entrada principal é a outra da outra porta. Que tá do outro lado aqui à direita, né? Isso. Que a gente não consegue ver daqui. E aí nessa entrada, uma das entradas principais, você tem como
como se fosse um altar para os mais pobres da época, né? É, que na real, tipo, quando você entra numa igreja, sem ser na Espanha, numa igreja na Itália, por exemplo, quando abre a porta, você vai aquele corredor todo, né? Igual a noiva caminha. E aqui eles faziam como se fosse uma parede, né? Que ficava às costas onde ficava o coro, para quando você entrasse, você não vê a área dos pobres, que também participavam bastante das missas aqui. A gente fez uma pausa aqui pro almoço agora, durante o nosso dia. A gente veio aqui no restaurante El Sitio, que é perto da Plaza Maior, perto da Catedral. E uma pré-comemoração já do nosso aniversário de namoro, antecipando. A gente está gravando esse vídeo no dia 11 de junho, amanhã é dia 12. 8 anos de Embarca 2. Peraí, Embarca 2. Onde o Embarca 2 começou. E o que é isso aí que eu tô te mostrando e não foi esse aqui a gente já pediu uma entrada, eles chamam de batatas revoltas, né? Batatas revoltas. Um purê. É como se fosse um purê, né? Aí eles dão uma temperada nele cima, aqui, parece. um torresmo, Dizem que é a especialidade da casa, então vamos ver. E aí o prato principal ainda não chegou. A gente também pediu umas morcelas de arroz. A gente pediu uma salada de arroz também, essa é a porção média, tá? Aqui eles têm as rações médias e as inteiras. E aí a média já dá, como a gente já pediu 2, a morcela de arroz também, que é feita aqui. E a gente pediu também o continilho, que é o prato principal aqui. É um porco com uma... Com leitão, assim. Tipo um leitão, pra quem já foi pra Portugal, tipo um leitão abairrado. Tipo um leitão abairrado, um leitão assado, assim, a pele crocante. A gente vai mostrar, bem bom. Deixa eu ver isso aqui, como é que tá. Essas batatas. Pô, é bem boa. Boa. É bem diferente, assim. É tipo batata doce? É, batata, parece que tem cenoura também. E é mais apimentado, assim. Então, cenoura tem com certeza. E pimenta também, mas bem bom. E chegou o bichão aqui, o do Fernando rola até uma pata aí, uma coisa. Aqui, ó. Desculpa aí, amigos vegetarianos, quem veganos. não curte, mas ó, batata frita. Mas é um prato típico da cidade, a gente não podia deixar passar. Meu, olha só a casquinha, sente o barulho. Acho que deu pra ouvir aí. Tá bonito, hein? Ele jogou um molhinho por cima ainda com a batata, deve estar... E antigamente eles tinham que cortar isso aqui, eles cortavam isso aqui com um prato. E pra mostrar que o prato não era um prato diferente, eles tacavam o prato no chão pro prato quebrar. De tão molinho que isso aqui é. Exatamente. Enquanto prova, o teste de qualidade é conseguir cortar com o prato, né? Ou seja, tirar as porções, né, do porco do prato. E é extremamente molinho, ó, bem úmido assim. Tá bonito mesmo. Prova aí, Dali. O que você me disse? Bom? Muito bom. Muito bom, é praticamente só o porco, não tem muito tempero. Praticamente a carne do porco mesmo. Suculenta. Eu acho que tem, tipo, extremamente suculenta. Eu acho que tem só sal, nem pimenta parece que tem. Mas é muito gostoso. Então, e aí, já aproveita pra pegar aqui a batata, já coloca esse molho aí. Dá uma chuchadinha. Chuchadinha e é isso. Vamos ser felizes. E ó, o total aqui da conta, quanto que deu as batatas que a gente falou. Revolconas, eu falei o nome completamente errado. Revoltas. Revoltas, mas é isso aí, mano. A gente pega o nosso próprio nome. A morcilha, que é a morcilha, né? O continilho, o que pão, é o prato, foi o prato copo que de a gente cerveja. Tudo deu R$ 53,90. E aqui eles colocam também quanto foi de IVA, que é o imposto aqui. Os preços são um pouco mais salgados, mas assim, tava muito bom, né? Valeu muito a pena. Tava, é um restaurante diferente, né? Não é qualquer coisinha. Exatamente. E a gente acha que, tipo, El Sitio. Por exemplo, o continilho a gente pediu uma, a gente deveria ter pedido 2, né? Uma pra cada, mas pra gente ia ser, pelo menos pra mim ia ser muito. Ia ser muito. Aí a gente falou, vamos pedir 2 entradas, tipo, pra dar uma... E as entradas que a gente falou, são as médias, né? Então é meia porção, vai. E a gente conseguiu provar várias coisas diferentes, então valeu a pena. Então agora pagar e seguir viagem. Saímos do restaurante, então, nessa calhe, bem em frente à Plaza Maior. E é como no último vídeo a gente falou também de Toledo, a Plaza Maior eram esses lugares de mercado, enfim, de trocas e comércio muito forte na época, só que aqui ficava dentro das muralhas, né? Então era um comércio já para quem tinha uma condição mais acima. E aqui hoje, às quintas-feiras, acontece uma feira também. Acontece desde sempre, essas feiras às quintas pela manhã. Porque quinta-feira não é um dia sagrado para ninguém. Porque para os judeus é sábado, o dia sagrado. Para os católicos é domingo, então quinta-feira é um bom dia. Quinta-feira, então, num consenso ali. E a quinta-feira todo mundo vem ser feliz, gastar seus dinheiros aqui. E aqui na bem praça, em frente à catedral. Na frente da catedral que a gente já mostrou. E aqui também tem vários restaurantes. As notas deles não são muito boas. A gente entrou nos aqui e assim, não Calhe, é muito barato, vocês viram? Como é que era? Infanta Isabel. Infanta Isabel, que porque bem na igreja onde ela foi... Onde ela foi coroada, foi essa igreja aqui.
E ela foi coroada, né? Ela vestia branco na coroação dela, só que o comum naquela época, principalmente nos casamentos deles também, os casamentos reais, era casar de preto. Ela, inclusive, estava de luto quando foi coroada, né? Pelo que a gente viu, porque o irmão dela tinha falecido e por isso ela foi coroada. Ela foi coroada. Ela enterrou o irmão e veio ser coroada. Então ela estava de branco também em sinal de luto, né? Mas é estranho pra gente. E o comum era preto porque nas viagens dos espanhóis naquela época eles traziam muitos produtos, né? E esses produtos eles traziam Eles eram muito algum caros. pigmento ali, que eles não tinham aqui, e o preto era um dos mais caros. Então, quando a pessoa tinha muito dinheiro e queria mostrar esse poder no casamento, eles usavam preto e não branco, como hoje em dia, né? É, bem doido. Por exemplo, o vermelho a gente sabe que vinha do pau-brasil. O preto vinha de alguma outra coisa também. Que eles traziam. Natural, ou que vinha da natureza, né? Que eles depois conseguiam pintar. E finalmente a gente chegou no momento mais esperado do vídeo, pelo menos o meu, o Castelo Alcázar de Segóvia. Ó, bonito, hein? Esse castelo, esse Alcázar, eu sempre falo castelo, ele tá aqui desde a época medieval e os romanos também tinham uma estrutura militar que estava aí dentro. Mas ele tá localizado em cima do topo de uma rocha, ele não tá na parte mais alta da cidade, então até a gente chegar aqui a gente não conseguia ver ele, né, amor? Não mesmo, a gente subiu bastante também. E ele tem alguns estilos de construção, porque cada rei que vinha aí queria fazer uma coisa diferente. Então tem românico, gótico, renascentista, tem vários tipos de coisa lá dentro, vamos ver como é que é. Bonito, mas você fala castelo porque tem um motivo especial. Tem um motivo especial. Dizem, né, que ele inspirou o Walt Disney a fazer o castelo da Cinderela ou da Branca de Neve. Cada pessoa fala uma coisa. A gente viu dessas duas informações. Eu acho que parece mais o da Cinderela, porque lembra mais o que tem na Disney. Você aí, Disneyzeiro, fanático, comenta aí qual que você acha que parece mais. Eu não conheço nenhum dos dois, eu não lembro muito bem. Na minha cabeça nem tinha castelo na Branca de Neve, mas tudo bem. Uma princesa sem castelo. E a gente aqui entra por um jardim bem bonito aqui do castelo. E, nossa, sério, muito bonito, muito diferente, né? Eu achei Segóvia realmente bem diferente, bem bonito. E o visual daqui também, né? A gente vai mostrar mais lá de cima, porque deve ter acessos a... A gente acha que vai ter, né? Mais vistas ali pelo canto. Pelo que a gente já viu, já pesquisou. Então vamos ver como é que ele na entrada e bora contar mais coisa lá dentro desse castelo, Alcázar. E antes de entrar no castelo, claro que temos um fosso, uma foz. Tem, normal, né? A pontezinha ali, puta ponte, bonita até os arcos todos. E aqui esse castelo, ele tem essa arquitetura, né? Esse design, vamos dizer assim, mais mudéjar, que eles chamam, né? Que a gente já explicou em outros vídeos, inclusive no vídeo de Toledo, que foi o último. Se você não viu, vai lá ver. E aqui embaixo tem tipo uma fossa, né? Não tinha água, nada, aqui é uma região muito seca, E é só um buraco. Aí aqui tem filma ali, que tem uma saída, né? E geralmente nos castelos, nesses alcáceres também, tinha esses pontos para colocar ou prisioneiros ou, né, para jogar as pessoas de lá. Não sei se é esse o caso. Ou até para eles mesmos fugirem, né? Com ou até às vezes para fugir. Mas como aqui é só uma fossa, não sei se antigamente tinha declive era menor aqui, não sei. Mas eu acho que tá só perdido ali e era para alguém realmente ir para a vida, né? E a nossa entrada vai ser por ali. E é assim que vamos começar o nosso rolê. É bem bonito. Essa arquitetura eu acho muito louca, assim. Eu não tinha conhecido antes. Então, finalmente, dentro do castelo, diretamente da sala do trono de Isabel e Fernando. Eles foram reis muito importantes para a Espanha, porque eles ajudaram na reunificação do país, né? Foram os últimos reis que ajudaram nisso. E, esse castelo, até agora, o que a gente tá vendo, que a gente acabou de entrar, a gente já tá impressionado. Muito louco, assim, Alcázar. Parte de fora lá da entrada. Não, é bem bonito, como vocês viram, né? Serviu de inspiração. Dizem, né? Parece um pouco. Dizem que serviu de inspiração. Uau, é isso, olha nesse isso. mundo, nada se cria, tudo se copia, deixa eu ver. O teto é muito bonito aqui, né? Tem essa primeira parte aqui, onde ficava o trono dos reis, aí em cima também, o teto, eles falaram que é de madeira. Mais de 500 anos de teto. Tem mais de 500 anos e é bloco a bloco. Tudo que vocês veem aí, cada bloquinho foi colocado um a um. E aqui é um dos salões também mais importantes. É um dos e maiores muito doido, assim, E ali no fundo é a coroação da princesa Isabel, não foi? Pra Rainha Isabel. Da Rainha Isabel aqui.
E ela foi coroada no dia de Santa Luzia, que cuida dos olhos. Então, por isso, todo mundo no quadro tá sem olho. É assustador. Nossa, é verdade. Ó. Deixa eu dar um zoom ali. Dá um Tem zoom umas nas crianças. ali. Olha isso. Como é que tem um quadro desse em casa, gente? Aí, seguindo aqui, a gente já vê que tem algumas coisas bem parecidas assim, com hoje em dia, né? Tipo uma despensa que eles tinham, que chamavam de bodega. Imagino que vem a derivação de adega. Moravam mais de 400 pessoas dentro do castelo. Moravam mais de 400 pessoas comida. aqui. Tinha desde a família real até Todos enfim, pessoal de manutenção, carpinteiro, serviços em geral, jardineiro, pessoal do exército. Então era muita gente que morava aqui. E a família real morava no último andar. Na torre, né? Na torre. E aqui é uma réplica daquilo que foi o quarto da princesa. E aqui a gente, pelos tapetes, a gente tem uma noção desde quando ela nasceu até quando ela foi coroada, com os filhos e tudo. É bem doido, assim, uma história bem... muito conectada, assim, Espanha, Portugal, Alemanha, inclusive tem imperador aqui, o Carlos V foi imperador, que é o Carlos I aqui, foi o Carlos V imperador na Alemanha. Então, e eles colocavam esses tapetes no inverno, porque aqui faz frio, tipo, cerca menos 5 graus, coisa assim. E para manter um pouco a temperatura, os tapetes ajudavam. Inteligentes, né? Não é igual hoje a gente tem que colocar moletom, a gente coloca tapete em cima da gente. Agora sim é a maior sala do castelo. E a principal. Tipo, aqui é onde eles se reuniam, tanto para tipo, decidir coisas políticas e para também fazer algumas festas, né? E aqui a gente tem praticamente todos os reis mais importantes, assim. E aí ali importantes para a reunificação. Para a reunificação. Né? O primeiro que é o Pelayo, começou com ele nas Astúrias. E aí acaba com o Fernando ali. E a Isabel, dá pra ver eles três aqui nesse take. Esse mini quarto aqui tem uma coisa interessante. Peculiar, diria. Só cabiam 2 pessoas aqui, a rainha e mais uma ajudante. Porque dela. Isso aqui, ó, banheiro da querida. Era o banheiro dela, não precisa ir reclamando. Tá vendo? Ela usava só esse buraco. Isso caía direto lá no jardim, então era sustentável. E aqui a gente entra direto na capela. Sempre tinha, né, gente? Nos palácios e nos alcáceres e tudo que era real, sempre tinha uma capela particular, né? Quem mandava tinha espaço. Quem pode. Muito doido. E aqui é Santiago, né? Santiago tá aqui. Falam que Santiago, além de ter toda a sua importância religiosa, ele também apareceu com seu cavalo branco para ajudar na Reconquista. As cabeças rolando aqui, com um cavalo branco. E logo em frente à capela a gente já escolhe aqui, ó, o que vocês querem fazer, subir na torre ou ir pro terraço. Vamos pro terraço primeiro? Vamos ver a vista aqui, que é incrível a vista. Né? Ali a gente passou por um quarto que tem uma vista bem bonita. Chegando aqui também, ó. Vê Segóvia toda. Eu acho muito bonito esse caminho aqui. Fico imaginando, né, como é que a galera fazia para chegar nos lugares. Tipo, e você entende que a gente tá num ponto muito alto. Então daqui você via todo mundo chegando ali, né? E Segóvia tá, tipo, pra lá, né? E aqui a gente tá olhando pro norte. Não, pro sul. Acho que Madrid tá pra lá. Na verdade, Madrid tá atrás. Pra lá do Segóvia, atrás daquelas montanhas. Eu vou mostrar mais pra frente. E desculpa, na eu sou ruim de época geografia, eles hoje, né, de trem, assim, ônibus 1 hora, 2 horas você chega. Naquela época eram 3 dias. 3 Imaginem, meninas, de cavalo, sentadas no cavalo por 3 dias. Doideira. Ali, ó. Ali atrás tem umas montanhas e Madrid tá ali. E, inclusive, dessas montanhas é onde vem a água do aqueduto que a gente viu. Que termina aqui, a gente inclusive... E aqui é que eles também continham a água da chuva, ó. Esse trajeto todo até ali tem tipo um ralo, né? E ali eles acumulavam a água da chuva, inclusive para ajudar a combater os incêndios, que naquela época era muito comum, é tudo madeira. E olha como é bonito aqui, cara. Todo lugar que você vai andando aqui, a vista vai ficando cada vez melhor. Aí ali para trás dá para ter uma bela noção. E olha o tamanho. Então a família real ficava lá no topo. E aqui o terraço do Alcácer. E saindo aqui do terraço, a gente entra numa sala que é como se fosse um posto de controle do exército. Hoje é como se fosse um mini museu. E aqui eles controlavam então quem subia e quem descia da torre. E aqui nessa portinha aqui era onde guardavam todos os tesouros da família real na época, né? Aí a gente vê todas as bandeiras, os brasões e todo o arco e flecha. Esse arco e flecha aqui pertencia aos reis, que é feito de mármore, né? Marfim. Marfim. E os outros utilizavam esses, por exemplo, de madeira, né? Esse era tipo de crianças. Esse aqui era um tipo de crianças, ó.
Os brinquedos de criança na época eram um arco e flecha, tipo uma besta, né, que chama. A gente, com a guia, né, que a gente tava, ela falou que as crianças começavam a usar armaduras com 7 anos de idade para se acostumar com o peso, que era cerca de 25 quilos quando eles eram adultos. E com 10 anos eles já estavam na guerra. Mas que 10 anos na época era tipo uns 18, 20 hoje em dia, porque eles já eram praticamente adultos. Crianças, além da guerra, crianças com 10 anos já eram reis, né? Então tinha que tomar decisões. Olha o tamanho das armaduras, bicho. Imagina lutar com isso aqui. Isso daqui era pra segurar a flecha, né? Ela explicou. Pra segurar, Pra ela ter algum lugar pra você só puxar. Muito doido. Eles pensavam em tudo. Então bora seguir as placas e o caminho pra torre. E aqui, ó, bem bonito. E aí, de novo lá, né? Aqui também pra acumular a água da chuva. E olha o tamanho dessas paredes, cara. E esses pontinhos pretos são cobre queimado. Eles usavam para decorar. E tem um monte aqui nesse castelo, nesse Alcácer. Eu falo castelo toda hora, mas na verdade é como se fosse um, né? Porque a estrutura do Alcácer, o Alcácer vem mais dos árabes e tal. Isso aqui tá aqui há, tipo, muito tempo, desde a época dos árabes, depois tomaram e os reis cristãos usaram como moradia por um tempo, e depois teve um rei que achava que não queria usar nada que fosse árabe, reutilizar nada que fosse árabe, então ele mandou construir um outro palácio, e isso aqui virou posto militar, e até hoje tem coisa militar por aqui. Exato, e aqui a gente já vai subir pra torre aqui. Eu acho que, se não me engano, foram uns 22 reis que viveram aqui, então foram diferentes tempos, né? Foram muitos anos de moradia de reis, mas eles ficavam aqui cerca de 3 meses no máximo. Mas e não eram meses seguidos, corridos, era tipo 3 semanas aqui, 3 ali, davam uns 3 meses ao todo. Rodando. E ó, aqui que acabava o aqueduto, ele vinha lá de onde a gente começou o vídeo, seguia a cidade inteira, a gente mostrou durante o caminho alguns lugares, e ele terminava aqui, ficava tipo um poço aqui embaixo, tá cerca de 2 metros abaixo da gente, e ele terminava aqui, porque óbvio, os reis tinham que ter água, né? Lógico, né? Mas abastecia a cidade toda, né? Como a gente falou e lá. aqui, na real, desde o início, os romanos tinham coisa aqui, por isso eles fizeram um aqueduto chegar até aqui para ter água nesse local, que era um posto militar importante para eles. E a subida da torre nessa escada aqui, mas tá fechado. Deu ruim. Deu ruim. Vamos poupar uns passos durante o dia. Mas olha aqui, essa vista aqui é onde a gente começou a visita e também onde termina a visita. E olha, se liga nesse visual. É bem bonito. Ali tem um shopping, uma loja. Se você quiser comprar seus souvenirs. E eu acho que a gente pode, indo lá pra fora, mostrar um pouquinho de como é que é o jardim, mais um pouco, né? Vamos, aquele fora também é bem bonito. É uma vista diferente do Alcácer. Saindo aqui do castelo, rolê finalizado e uma vista bem diferente da cidade, bem bonita também. E aqui para trás tá minha Branca de Neve, Cinderela. Eu acho que a vista mais bonita é essa que a gente sai e vê da cidade, né? A gente vê a catedral ali diferente, bem bonita. Acho que é um bom jeito de finalizar esse vídeo. Excelente. A gente espera que vocês tenham curtido conhecer Segovia, assim como a gente curtiu. Essa cidade a gente não esperava muito, para falar a verdade, porque a gente teve ontem em Toledo o nosso último vídeo, que é uma cidade maior. A gente não esperava muito, mas, esse castelo, esse Alcácer e o resto da cidade, incrível, eu adorei. Fechou então? Fechou, a gente espera que vocês tenham curtido, como eu já disse, e que você deixe um like no nosso vídeo, deixe um comentário com o que você achou dessa cidade, e também não esquece de seguir a gente para acompanhar, né, o resto da viagem, que ainda tem algumas coisinhas para sair. O jeito de agradecer a gente aqui, de ajudar o nosso trabalho de graça, você não precisa fazer nada, é só dar o seu like, se inscrever, compartilhar, seguir a gente lá no Instagram também. Mais um lugar finalizado. Mais um vídeo entregue. Com sucesso, é isso.